Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Solarium Lore, onde eu resumo os principais acontecimentos das aventuras do meu cenário que tem como base o mundo de Golarion da Paizo, criado para o sistema de Pathfinder segunda edição. Hoje abordaremos uma das primeiras aventuras autorais narradas em Solarium, que tem como ambientação a região de Sagalands, e tem grandes impactos na progressão do cenário para os reinos de Irzen, das terras dos reinos de Linorm e também em relação às aventuras que envolvem os Runelords de Tassilon, que pretendo desenvolver em um futuro breve. É importante destacar que essa aventura se passa no ano de 4712 AR, então os reinos de Nova Tassilon ainda não tinham sido fundados nessa época. Mas durante o vídeo, o mapa da região apresentado é o mais recente, que possui esse reino, então peço que relevem essa informação e desconsiderem a presença dele. Se você é novo no canal, peço que considere se inscrever. Sem mais enrolações, vamos nessa! O Reino de Irzen. Ao norte do continente de Avistan, encontra-se Irzen, uma nação aprisionada em um inverno sobrenatural que já dura alguns séculos. O reino foi fundado pela lendária bruxa Baba Yaga, uma das conjuradoras mais poderosas do mundo, de Solarium, batendo de frente até mesmo com os Runelords ou com o Tirano Sussurrante. Os objetivos de Baba Yaga são desconhecidos, mas há cerca de 1500 anos ela conquistou as terras de Irzen, que anteriormente pertenciam aos reinos de Linorm, em apenas 23 dias. Desde então, em Irzen, o gelo nunca derrete e o poder é exercido por uma aristocracia de feiticeiras, conhecidas como bruxas brancas. Nessas terras, o inverno é eterno. Tradicionalmente, a cada 100 anos, Baba Yaga retorna para colocar uma de suas filhas no trono e levar a rainha anterior para explorar o multiverso ao seu lado. A atual crise foi desencadeada pela rainha Elvana, originando esta aventura. Diferente das suas antecessoras, Elvana traiu a confiança de sua mãe e se recusou a abandonar o poder. Para garantir sua permanência e eliminar a influência de Baba Yaga, Elvana deu início a um ritual de escala global. O objetivo dela era expandir o inverno eterno de Irisen para as nações vizinhas, mergulhando assim todo o continente de Avistan em uma era glacial permanente sobre seu domínio. Os reinos de Linorm. Fazendo fronteira a oeste de Irzen estão os reinos de Linorm. Esta é a terra do povo Ulfen, uma cultura baseada na força, na honra, em combate e nas tradições marítimas. As terras dos reis de Linorm são uma região implacável de frio intenso, onde a sobrevivência depende tanto da força quanto da astúcia de seus guerreiros. Tradicionalmente, seus habitantes combatiam a fome com ataques navais às outras terras, mas com o tempo, muitos reinos passaram a adotar o comércio como alternativa. Porém, muitos ainda preferem os saques e as pilhagens, pois consideram isso como uma tradição de seu povo, e mudar isso seria uma traição a seus ancestrais. Em resumo, o povo Ulfen são o que nós chamamos de vikings em nosso mundo, e se baseia muito na cultura nórdica. Nessas terras, além do clima hostil, a região é repleta de perigos, desde criaturas encantadas, mortos inquietos e até mesmo os temidos Linorms, que são dragões primordiais que dão nome a essa região. São dragões de formatos serpentinos e muito poderosos. A cultura dos Ulfens diz que para você se tornar um rei você precisa derrotar, matar um dragão Linorm para poder reedificar o seu trono. Além disso, devido à rixa com Irzen e com as bruxas, os Ulfenos possuem um desdém histórico por conjuradores e magia arcana, confiando apenas no aço e na coragem. Há muitas gerações, os reinos de Linorm travam uma guerra de fronteira desgastante contra as bruxas de Irzen, desde a conquista de Baba Yaga. E desde que Elvana começou seu ritual, eles também têm tentado impedir o avanço do frio permanente sobre suas terras, e a influência das feiticeiras sobre suas vilas. A maior cidade das terras dos reis de Linorm é Kausgard. É a mais cosmopolita em um raio de centenas de milhas. Ela abriga comunidades de anões, gnomos, varicianos e pessoas de terras ainda mais distantes, sendo a cidade mais importante da região. Aqui fica o atual rei, Svain Sangue de Águia, que é um dos mais antigos e poderosos reis Ulfenos. Ele atualmente está se preparando para sua despedida. Segundo a tradição dos grandes reis, ele pretende fazer a sua jornada através dos mares até Valenhall, na distante Arcádia. Porém, é claro, antes de partir, Svain precisa nomear um sucessor. Pela lei dos Ulfenos, para poder reivindicar o trono, o pretendente tem que realizar um feito grandioso, como por exemplo, matar um dragão Linorm.
Mas, com a ameaça de Elvana crescendo, o rei declarou que aquele que puser fim ao inverno eterno será digno da coroa. O rei tem diversos filhos, mas aquele que é favorito para o trono se chama Uldren Orcsbane. É o filho mais velho e favorito da nação. Ele é ambicioso, brutal e comanda uma tripulação de guerreiros cruéis que seguem os antigos costumes da pilhagem e escravidão. Uldren busca a vitória através da força bruta, caçando bruxas com a mesma violência que ele saqueia vilas costeiras e escraviza camponeses. E no meio de diversos outros pretendentes à coroa está Tira, a filha que sempre viveu à sombra de seu pai e irmão. Ela também é filha do rei. Mas, por não possuir estatura física dominante de um guerreiro Ufen típico, Tira desenvolveu um intelecto e pensamento estratégico. Suas táticas são frequentemente confundidas com trapaça ou bruxaria pelos seus rivais. Ao contrário de Uldren, ela não possui uma frota e é completamente contra a escravidão. A disputa pelo trono levou os dois irmãos até o sul, até uma cidade portuária de Riddleport. Informações recentes indicam que nessa cidade de Foras da Lei reside uma pista crucial para deter o ritual de Elvana. E é aqui que nossa aventura começa. Riddleport. A busca por respostas leva os envolvidos até Riddleport, a maior cidade portuária de Varícia, conhecida como um reduto de piratas, criminosos e estudiosos. A cidade é governada por senhores do crime e vigiada por uma estrutura colossal de pedra que domina o porto, conhecida como Cypher Gate. Esse arco gigantesco é gravado por runas de Tassilon, um império esquecido e antigo que dominava a magia muito antes das nações atuais existirem. Embora a maioria veja o arco apenas como um marco geográfico, estudiosos acreditam que suas runas escondem segredos sobre o controle do clima, o destino e o tempo. A paz relativa de Redoport é interrompida durante uma competição na arena local. Enquanto a multidão assistia aos combates, o clima sofre uma alteração violenta e impossível. Neve começa a cair em pleno verão. A temperatura despenca em segundos, transformando o calor em uma nevasca cegante. No centro da arena, fendas de gelo se abrem, e delas emergem esqueletos de gelo, mortos-vivos, imbuídos de energia gélida, que passam a massacrar a multidão em pânico. Enquanto a maioria foge, um grupo de estranhos decide enfrentar a ameaça. Esse grupo, que mais tarde seria conhecido como os Escamas Rúnicos, um grupo de heróis compostos por Tira Ash-Eyes, que era a princesa Ufena, que buscava provar seu valor. Namastê, um Iruxi homem-lagarto bárbaro, e buscava se redimir pelos seus atos violentos do passado. Kataria Nepeta, um catfolk espadachim muito ágil, pertencente a um grupo circense conhecido como Menagerie Celestial. Kiran, um elfo centenário e caçador experiente. Bonis, uma bruxa misteriosa enviada pela própria Baba Yaga para localizar e punir a traidora Elvana. E, por fim, Rodrigo Manga, o prefeito de sua humano carismático, mestre da manipulação e conhecido pelas suas mentiras convincentes. Após um combate difícil contra as criaturas de gelo, o grupo consegue conter a invasão na arena. E eles têm um primeiro contato marcado principalmente pela tensão, especialmente entre Tira e Bones, por conta daquela diferença cultural, principalmente da Tira contra conjuradores e bruxas. Mas logo o grupo deixa essas diferenças de lado porque a gravidade da sua situação se sobrepõe às diferenças. A nevasca em Riddleport é a prova de que o ritual de Elvana já está afetando terras mais distantes, e algo precisa ser feito. Sem muito tempo a perder, o grupo se dirige ao templo de Caden Kalian. Eles possuem uma pista em comum, todos eles têm um contato no templo, que detém informações vitais sobre como interromper o avanço do inverno eterno. Na taverna anexa ao templo, o grupo encontra uma mulher de beleza e presença intimidadora, chamada Sorshin. Ela demonstra um conhecimento profundo e antigo sobre a situação. Sorshin revela que, para interromper o ritual da Rainha Elvana e salvar o mundo, os heróis precisam recuperar três artefatos antigos: a Ampulheta do Tempo, capaz de manipular o fluxo temporal; a Harpa das Tempestades, necessária para controlar as correntes de ar frio; e o Anel de Yggdrasil, a chave necessária para acessar o Niflheim, o plano de gelo e morte de onde a nevasca global está sendo originada. Sorshin indica que a busca deve começar imediatamente. O primeiro artefato, a Ampulheta do Tempo, está escondido em Shinha da Seril. Essa cidade é conhecida como um lugar parado no tempo,
que dizem que ninguém que cruzou seus limites jamais retornou. O grupo então deixa Riddleport em direção ao norte por via marítima. Durante o caminho, Uldren Orcsbane e sua tripulação de Ulfens iniciam uma caçada implacável para tentar eliminar Tira e o grupo de heróis para ele poder garantir a própria ascensão ao trono. Durante paradas em vilarejos costeiros, os heróis descobrem uma ameaça oculta, as seitas dos mascarados. Eles trabalham a mando de Elvana, e esses cultistas buscam acelerar o congelamento do mundo. O perigo reside em suas próprias máscaras. Uma vez colocadas, o indivíduo perde a vontade própria e passa a servir a seita inconscientemente. Dessa forma, os cultistas eles começam a se expandir muito rápido pelas terras das sagas. Após enfrentar tempestades e monstros marinhos, os heróis finalmente alcançam Shin Edasseril. A cidade está envolta de um domo de energia translúcida, um fenômeno de estagnação temporal. Shin Edasseril. Ao cruzarem a barreira, o grupo descobre a verdade. A cidade está presa em um loop temporal infinito, revivendo o dia da queda da Terra, ou Earthfall, que é o cataclismo de meteoros que destruiu os reinos antigos de Tassilon e Aslant e ergueu uma cortina de poeira que cobriu o Sol por milênios, lançando o mundo de Solarium na Era das Trevas. Nesse loop temporal, sempre que os meteoros atingiam a cidade, o tempo resetava, e os cidadãos repetiam seus últimos atos sem qualquer memória do ciclo anterior. Os escamas rúnicas tornaram-se parte do loop. Para obter informações e localizar a ampulheta, o grupo morre repetidas vezes sobre o fogo dos céus. No entanto, o custo é alto. A cada reinício, os personagens perdem fragmentos de suas memórias. O risco, ele é real. Se esquecerem por que vieram, vão ficar presos aqui para sempre. Aqui descobrem que Kiran veio da antiga Tassilon e sua família está presa dentro desse loop. Ele foi salvo por sua irmã e sua mãe do domo temporal no último segundo, bugando o espaço-tempo e jogando ele para o futuro. Com a ajuda da família do Kiran, de um grupo de membros do circo e das artimanhas de Rodrigo Manga em incitar uma revolta da população que distraiu os guardas do castelo de Belimaros, o grupo finalmente conseguiu adentrar ao castelo. Dentro do castelo, o grupo descobre parte da história de Tassilon. O império era governado por 7 Rune Lords, magos que personificavam as runas dos 7 pecados capitais. É revelado aqui que a misteriosa Sorshin era a Rune Lord da luxúria, enquanto a governanta dessa cidade, Belimaros, é a Rune Lord da inveja. Enquanto o grupo passa por desafios do castelo, a influência das runas começa a corromper alguns deles. Namastê é marcado pela runa da ira, Bonis pela runa da gula, e Rodrigo Manga é marcado pela runa da ganância. Embora as runas concedam poderes novos, elas induzem um vício perigoso nos pecados que as representam. Kiran e Nepeta, focados na missão, recusam as marcas. No topo da torre, os heróis enfrentam Belimaros. A tentativa inicial de combate direto termina em tragédia. O poder da Rune Lord é vastamente superior, resultando na morte imediata do grupo e em mais um reset do tempo. No ciclo seguinte, já com muitas mortes nas costas, o grupo tem bastante dificuldade para se lembrar porque eles estão aqui, mas com muito esforço, eles conseguem se lembrar do objetivo principal. Retornando novamente à torre, Rodrigo Manga utiliza do seu carisma e manipulação para ganhar uma audiência com a Runelord. Irritada com a audácia, Belimaros lê a mente do grupo para desmascará-los. Nesse momento, a consciência de Sorshin, agindo através da memória dos heróis, faz contato direto com a Belimaros, comunicando algo oculto. Impactada pela mensagem de sua antiga rival, Belimaros entrega a ampulheta do tempo aos heróis. Contudo, o grupo enfrenta um dilema moral. O artefato é o que sustenta o domo e mantém a cidade existindo, mesmo dentro de um ciclo de morte. A priorizando a liberdade dos inocentes presos no tempo, os heróis decidem destruir a ampulheta. O ato quebra o loop e dissipa o domo, libertando as almas mortas pelos meteoros na cidade em ruínas. Mas isso deixou o grupo sem seu primeiro trunfo físico contra a ameaça de Elvana. Os escamas rúnicas não encontram Belimaros após isso, mas presenciam fragmentos de sua existência, ecoando pela realidade. Ficou subentendido que Belimaros se libertou de sua prisão, mas isso desencadeou um paradoxo. Após a destruição do domo em Shin Edasseril, os heróis navegam até Averaca, uma ilha habitada por Dromars, meio-orcs, de cultura Ulfen. Seus habitantes são desertores que fugiram do exército da rainha Astrid Branca, buscando escapar de suas táticas bárbaras e impiedosas. A cidade é governada por um conselho de 3 membros, Kala
Quebra-presas, a líder da guarda e das incursões militares, Bravok, um clérigo de Desna e responsável pelo recrutamento de novos colonos, e Sutoa, língua de ferro, a guardiã do conhecimento e moderadora das assembleias. A maior ameaça da ilha são os gigantes e trolls das montanhas centrais, liderados pelo gigante de gelo Gornak. Os escamas rúnicas chegam à ilha em um momento crítico, durante um ataque massivo. Gornak capturou os conselheiros Bravok e Sutoa. O gigante pretende sacrificá-los no topo da montanha mais alta para ativar um ritual, utilizando a Harpa das Tempestades, como um canalizador. O objetivo é abrir um portal para Jotunheim, permitindo a invasão de gigantes ancestrais no mundo mortal. Durante a subida da montanha, o grupo é interceptado por Uldren Orcsbane. A tensão atinge o ápice quando os segredos do passado são revelados. Namastê já pertenceu ao bando cruel de Uldren e cometeu atrocidades sobre seu comando antes de fugir. Uldren não tolera desertores e desafia o bárbaro. Em um combate brutal à beira do abismo, contra os Ufenos, Namastê consegue dominar o seu antigo capitão, lançando ele montanha abaixo, encerrando finalmente a perseguição que vinha desde Riddleport. No topo da montanha, o grupo enfrenta Gornak, enquanto o ritual acontece. O combate é devastador. Em um ato de excessiva confiança e imprudência, o espadachim Nepeta arrisca-se além do necessário e é morto pelo gigante de gelo. Abalados, mas determinados, os sobreviventes conseguem abater Gornak e interromper o ritual. Eles recuperam a Harpa das Tempestades, o segundo artefato, que possui o poder de proteger o grupo contra o frio extremo. Descendo a montanha e de volta à cidade, o grupo realiza um funeral digno para Nepeta, seguindo as tradições dos Dromars de Averaca. Após o luto, os heróis buscam recuperação na vila. O Namastê desafia a conselheira Carla para um duelo ritualístico ao redor de uma fogueira. Ao vencer o combate, acaba despertando o interesse romântico e o respeito da guerreira. Enquanto isso, Rodrigo Manga utiliza seu carisma para fundar o manguismo, uma religião centrada em sua própria figura, convencendo os locais com suas mentiras convincentes. Após o período de descanso, o grupo de heróis se despede de Averaca. O próximo e último destino é na capital das ilhas Ironbound, Halgrim. É lá que reside a rainha Astrid Branca, a governanta impiedosa, que detém a posse do terceiro artefato, o Anel de Yggdrasil. Halgrim. O grupo chega a Halgrim, a segunda maior cidade das terras dos reis de Linor, localizada na ilha de Battlewall. A capital é protegida por defesas formidáveis e pela presença de Boyutong, um dragão Linor. Diferente de todos os outros reis, a rainha Estrid Branca não matou sua fera. Ela realizou um feito inédito de escravizar o dragão, consolidando sua fama como uma das líderes mais poderosas e temidas da região. Em Halgrim, o grupo conheceu Muggin, um tengu que carrega a fama de atrair má sorte e morte para aqueles ao seu redor. Inspirado pela ferocidade de Estrid, Muggin treinou para se tornar um guerreiro Ufen. Ele se une aos escamas rúnicas em um momento de desespero. Seu pai foi vítima da seita de Elvana, e agora usa a máscara de porcelana que controla a mente. O grupo descobre que remover a máscara à força é fatal. A única salvação é derrotar a fonte do mal, a própria Elvana. A cidade está à beira de uma guerra civil, provocada pelo culto mascarado que tenta destronar a Estrid Branca. Sob uma nevasca sobrenatural, os heróis atravessam o caos, enfrentando dragonetes de gelo, cultistas, para conseguir alcançar o palácio. Diante da rainha e de seu dragão, Rodrigo Manga utiliza da sua lábia para uma negociação audaciosa. Ele oferece devolver a lealdade dos guerreiros de Averaca ao exército de Estrid em troca do anel de Yggdrasil. Reconhecendo a vantagem militar, a rainha aceita o acordo e entrega o terceiro artefato. Com o anel de Yggdrasil, o grupo passa a enxergar as raízes da árvore mundial que atravessa sua realidade, que conecta diversos outros semiplanos. Algumas dessas raízes estão rachadas e vazando energia gélida para o plano material. Utilizando o anel como chave, os heróis se transportam para Niflheim, um plano de gelo infundindo com a energia do vazio. Apenas a Harpa das Tempestades impede que o grupo seja congelado instantaneamente ao chegar. Em Niflheim, os heróis encontram uma vila ilusória onde bruxas sacrificam inocentes. Quase caem em uma emboscada, mas Bones percebe a natureza da ilusão a tempo. Ao desmascararem a bruxa disfarçada de criança, o cenário se desfaz, revelando uma caverna de gelo colossal, onde a rainha Elvana aguarda, flanqueada por duas outras bruxas e elementais de gelo.
combate final é devastador. Elvanna demonstra um poder avassalador, mas com muito custo o grupo consegue derrotá-la. A estrutura da caverna começa a colapsar sob a pressão mágica. Em meio ao soterramento e à derrota iminente, Manga e Bones percebem que não vão sobreviver. Em um ato de heroísmo e desespero, Manga engole o anel de Yggdrasil, canalizando todo o poder do artefato através de seu próprio corpo. Durante sua morte, ele consegue teleportar os heróis sobreviventes de volta a Halgrim, sendo soterrados naquela caverna somente Manga e Bones. Enquanto Tira, Namastê, Kyra e Muggin voltam para a segurança de Halgrim, o inverno eterno é interrompido, mas o preço foi pago. O preço de heróis que defenderam as terras das sagas. O degelo. No ano seguinte, desde o sacrifício em Niflheim, com a derrota de Elvanna e o fim do ritual, o degelo começou a transformar as paisagens do norte. O mundo respira aliviado, mas para os sobreviventes das escamas rúnicas, as cicatrizes da jornada permanecem. Kiran e Namastê recuperaram a bússola mágica de Nepeta Kataria, um artefato que sempre apontava para o Menagerie Celestial, o círculo que o espadachim chamava de lar. Viajaram até lá para entregar a notícia de que seu melhor amigo morreu como um herói. Cumprindo esse dever, cada um segue seu rumo. O lagarto Namastê retorna para a ilha de Averaca. Ele se estabeleceu ao lado da conselheira Kala, formando uma família. No entanto, o tempo em Shin-Yadasiril deixou marcas biológicas. Seus filhos sofrem de uma condição de amadurecimento acelerado, uma condição direta a anomalias temporais às quais Namastê foi exposto dentro do Domo Rúnico. Enquanto isso, Kiran, o elfo caçador, caça o rastro de Belimaros. Ele jurou vingança contra a Runelord da Inveja, pelos crimes cometidos contra seu povo na antiga Tassilon. Tira Ash Eyes finalmente alcançou seu objetivo e foi coroada a rainha de Kaosgard. Apesar de ter salvo o mundo, sua governança enfrenta resistência. Muitos Ufenos ainda desconfiam sobre seus métodos de combate. E ela sabe que, futuramente, vai ter que provar novamente seu valor em combate para manter a coroa e a estabilidade do reino. Muggin, o guerreiro Tengu, serviu fielmente como guarda-costas pessoal da Tira durante os primeiros meses de seu reinado. Contudo, a dívida de gratidão para com a Bones o impulsionou a partir. Ele viajou para as terras gélidas de Irzen, buscando desvendar o passado da bruxa, que deu a vida para que ele pudesse sobreviver na caverna de gelo. Enquanto isso, o destino final daqueles que caíram em Niflheim é marcado por forças sobrenaturais. Bones, sua alma não encontrou um repouso comum. Como serva de Baba Yaga, sua essência retornou para a matriarca das bruxas. O que Baba Yaga pretende fazer com a alma de Bones permanece um mistério. E o destino de Rodrigo Manga tomou um rumo sombrio e inesperado. Seu corpo, consumido pela energia planar do anel de Yggdrasil, não apodreceu. Ele se transformou em uma criatura morta-viva enigmática. Alimentado pelo fervor crescente do manguismo, a religião que ele mesmo inventou, Manga está absorvendo poderes divinos através do louvor de seus seguidores, tornando-se uma entidade cujos objetivos futuros são imprevisíveis. O inverno eterno de Giovanna foi contido, mas as runas de Tassilon, as raízes de Yggdrasil, mudaram para sempre o destino daqueles que ousaram desafiar o gelo. As escamas rúnicas se dispersaram, deixando para trás o mundo salvo por mentiras, sacrifícios e a força de uma linhagem que se recusou ao congelamento.